Olá, meu nome é Adriano Rainho. Sou leitor e colecionador de histórias em quadrinhos, os populares gibis, há mais de 40 anos, pessoal. Comecei pela turma da Disney, né? Pelos clássicos de Walt Disney. Isso quando eu tinha lá pelos meus 9 anos de idade. Depois comecei a ler Tio Patinhas, Mickey, Pato Donald. Eu viajava nas histórias coloridas da Disney. Depois de um certo tempo, quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu fui apresentado a Tex Willer por um amiguinho de infância, o Claudemir de Souza Freitas. Ele e o pai dele liam as aventuras de um personagem de faroeste, tá? Algo que eu nem conhecia na época, nem imaginava que existia. Eu estava acostumado a ler as historinhas da Disney, coloridas, na é verdade. Quando o meu amiguinho apresentou essa edição aqui, ó, o número 2 da coleção da VEC, da editora VEC, de Tex Willer, da segunda edição. O número 2, Vingança de Índia. Eu peguei esse livrinho emprestado, deixei ele um bom tempo em cima da estante e não tinha coragem de ler, porque, poxa, preto e branco, né? Será que é bacana? Será que é legal? Mas, graças a Deus, numa tarde, sabe, quando eu estava lá assistindo a sessão da tarde, os desenhos animados da Hanna-Barbera, o que aconteceu? Eu peguei na estante e comecei a ler esse gibi. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, gente, porque eu conheci o meu grande herói das histórias em quadrinhos, Tex Willer. Então, até 1983, eu comprava nas bancas, eu ia lá na banca de jornal do Renato e do Juca, na Praça Queiroz, no balãozinho da Vila Maitá, do lado da minha casa. Meu pai tinha um bar e mercearia, né? E eu sempre pedia uns trocadinhos pro meu pai para comprar figurinhas, porque eu adorava colecionar álbum de figurinhas, né? E também comprar os gibis da Disney, né? Só que depois que eu conheci Tex Willer, eu não parava de encher o saco do Renato e do Juca. Eu ia lá, já chegou a edição desse mês do Tex, né? E sempre eu ficava louco naquela hora, naquelas vezes que tinha as edições de Natal e de final de ano. Quando vinha, meu Deus do céu, era uma alegria tão grande. Eu trazia aquelas edições para casa e me deliciava, né? Eu lia e começava, a partir daquela época, a conhecer os valores morais que Tex Willer nos ensinam, né? Que é a amizade, a lealdade, o espírito, aquela questão do senso de justiça. Procurar sempre fazer a coisa certa, né, gente? Que é algo que a gente precisa passar muito para as novas gerações. Até 1983, nessa época da minha criança, na época de ser criança, na época de adolescência, foi quando eu li As Aventuras da Disney e principalmente o meu grande herói, Tex Willer, pela editora VEC. Em 1983, eu comecei a estudar, né, eletrônica, né, comecei a fazer engenharia, né, fazer um monte de coisa, montei empresa de informática. Isso, durante 20 anos da minha vida, eu parei de mexer com gibis. Olha que coisa chata, hein? Mas, o que acontece? Antes de eu parar com tudo isso, eu tinha um armário em casa, que eu peguei toda a minha coleção que eu tinha comprado com muito sacrifício, né? Com minha mamãe me ajudando. Muitas vezes eu fui na Banca Mickey, que é no centro do Santo André. Na época era na rua General Glicério. E agora, até hoje, existe a Banca Mickey, que vende gibis antigos, né? E agora é lá na estação de trem, na rua Queiroz dos Santos, na Avenida Queiroz dos Santos. Então eu ia lá e pegava, comprava gibizinhos. Então eu fui juntando uma boa quantidade de gibis da Disney e de Tex e de Zagor também, que eu gostava de Zagor, e fui guardando nesse armário. E ficou guardadinho. Tranquei esse armário, né? E quando foi em 2003, 20 anos depois, eu já tinha uma chácara no interior de São Paulo, né? Que é a chácara que eu tenho até hoje, que eu moro hoje em dia, né? E o que acontecia? Eu pegava as minhas férias de final de ano
de 20, 30 dias eu fechava a empresa, minha escola de informática, minha empresa de informática, onde eu fazia assistência técnica em empresas e tudo mais, eu fechava e queria esquecer do mundo. Então eu ficava 20 dias, 30 dias fora. O que eu fiz? Peguei numa dessas férias, em 2003, fui lá nesse armário e abri o armário. Deixa eu pegar umas 10 revistinhas. Peguei lá uma meia dúzia, 10 revistinhas do Tex. Peguei alguns Disney especial da Disney, que eu gostava muito também. Peguei, coloquei numa caixinha e levei para as minhas férias de final de ano de 2003. Eis que comecei a ler essas histórias. Ia lá na rede, comecei a ler as histórias. Aí comecei a ler do número 1 da segunda edição até o número 10, que foi, acho que os 10 primeiros números de Tex, peguei da segunda edição e comecei a ler. Gente, aquilo veio de uma forma em mim que eu fiquei maluco. Nossa, eu, fiquei desesperado. O que eu fiz, gente? Vocês não acreditam. Eu peguei 3 horas, quase 4 horas de estrada, de novo, fui para minha casa, abri o armário, peguei todas as minhas revistas Tex que eu tinha e trouxe para a chácara. Em poucos dias eu li tudo. Foi uma paixão que voltou com tudo. Pessoal, e eis que depois disso eu comecei a acompanhar o portal Tex BR do nosso grande par de Gervásio Santana de Freitas. Comecei a entrar no Mercado Livre, comprar revistinhas lá do Tex, da Disney. Gente, voltou essa febre com tudo de colecionador, depois de 20 anos afastado. E foi aí que foi crescendo cada vez mais a minha coleção. Aí eu montei aqui na minha chácara o Quarto dos Sonhos, eu denominei o Quarto dos Sonhos, onde eu comecei a procurar tudo aquilo que marcou a minha infância. E lá em Santo André, em 2011, através do meu amigo Sandro Pontes, colecionador também de gibis, eu conheci o bibliotecário Carlos Fogagnoli, da Biblioteca Municipal Nair Lacerda, de Santo André, da Gibiteca de Santo André. Tá? Então, através dele, a gente começou a conversar sobre quadrinhos e eu ajudei ele, em 2010, a realizar a exposição do Pato Donald, que fazia uma grande comemoração na época. Com a minha coleção particular, eu forneci muitos itens para essa exposição. Em 2011, começamos a ter a ideia, por que não fazer uma divulgação para o meu grande herói das histórias em quadrinhos, Tex Willer? Tex completou em 2011 o número 500 de suas publicações aqui no Brasil, pela editora Mitos. E daí, eu, juntamente com Carlos Fogagnoli e a Biblioteca Municipal de Santo André, fizemos a exposição Tex 500 Brasil, onde eu comecei, a ter esse prazer também de divulgar as histórias em quadrinhos para as pessoas, para todo mundo, e principalmente para as novas gerações. Em 2012, eu fui convidado por Francisco Ucha, um grande colecionador e conhecedor de histórias em quadrinhos, para ajudar na exposição Quadrinhos 51, que comemorava os 50 anos da primeira exposição de quadrinhos internacional aqui no Brasil. Tá? Realizada por Álvaro de Moya, por Jaime Cortez. Esses eram os homenageados dessa exposição. Como presente por ter fornecido muitos itens raros da minha coleção para essa exposição, Francisco Ucha me ofereceu fazer uma palestra. E eu decidi fazer uma palestra em homenagem, um tributo a Sérgio Bonelli. Sérgio Bonelli, que tinha falecido em 2011, um ano antes. Então realizamos a palestra Tributo a Sérgio Bonelli em 2012. Em 2013, fui considerado o primeiro recordista da maior coleção de Tex Willer do Brasil, pelo Ranking Brasil, o livro dos recordes brasileiros. Então, eu estou muito feliz de ser o primeiro
maior colecionador de Tex Willer do Brasil, tá bom, gente? Em 2013. A partir daí, de 2013 para frente, eu criei também o canal De Rainho no YouTube, que mostra tudo sobre histórias em quadrinhos e o colecionismo em geral. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma coleção de mais de 40 mil gibis. E o que eu faço? Eu divulgo isso para as novas gerações, através de vídeos no YouTube no canal De Rainho, no programa Quarto dos Sonhos. Em 2018, ocorreu o Festival de Quadrinhos de Limeira, em setembro de 2018. E eu colaborei através da exposição Tex 70, lá no Espaço Engep, com todo o meu acervo particular. E nesse mesmo Festival de Quadrinhos de Limeira, foi lançado o livro Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, Guia do Colecionador Brasil, volume 1, falando sobre a origem de Tex Willer aqui no Brasil. Gente, esse livro, Meu Irmão Mais Velho, Tex Willer, com a capa da imagem do grande artista brasileiro Pedro Mauro. Gente, falando das edições Globo RGE de 1950 a 1958, contando, mostrando as aventuras de Tex, tá? Pela coleção da revista Júnior, comparando com todas as capas italianas que eram publicadas também na década de 50. Um trabalho de pesquisa inédito no mundo. Tá bom, gente? E hoje estou aqui para pedir o apoio de vocês da campanha agora do Catarse para o volume 2, tá? Por que volume 2? Esse é um guia de 4 volumes que serão feitos para todo colecionador de Tex Willer saber de tudo que existiu de Tex aqui no Brasil, tá? Então, um guia completo. O primeiro, com a coleção da revista Júnior na década de 50. Esse segundo volume, que é sobre a editora AVEC, que vocês vão me ajudar aqui no Catarse, tá bom? E depois virão sobre a editora Globo RGE e depois a editora Mitos. Serão 4 volumes, com a graça de Deus, que vai mostrar tudo que Tex foi publicado aqui no Brasil. Além de muitas curiosidades, muitas emoções que ocorreram nessas fases áureas de 50 anos de publicação da revista Tex aqui no Brasil. Gente, a arte para o volume 2 é essa daqui, ó. Do grande artista brasileiro Augusto Miniguit. Gente, não deve nada para a capa do número 1, né? Então a gente está dando um incentivo, um apoio para grandes artistas nacionais. O primeiro volume por Pedro Mauro, o segundo volume por Augusto Miniguit. Esta é a arte original do livro. Aqui nós temos a arte já com as informações do livro. Adriano Rainho, meu irmão mais velho, Tex Willer. Esse nome, meu irmão mais velho, é porque eu me considerava um irmão de Tex. Quando eu li as histórias, as aventuras de Tex, eu entrava nas histórias, entrava nas aventuras. É como se eu fosse um par de um companheiro de Tex. E aqui, por isso que eu criei esse nome. Meu irmão mais velho, Tex Willer. Além disso, eu não tenho irmão. Eu tenho somente 3 irmãs mais velhas que eu, com uma diferença grande de idade. Então eu não tinha com quem brincar naquela época, e eu tinha os gibis como meus companheiros. E Tex Willer, meu irmão mais velho. Tá bom, gente? Então, meu irmão mais velho, Tex Willer, Guia do Colecionador Brasil, volume 2. A fase da editora AVEC, gente, de 1971 a 1983. Vai ser uma volta nostálgica para o passado, mas também vai falar de tudo sobre a editora AVEC. Gente, tudo. Olha que linda a capa e a capa traseira juntas desse livro. A minha intenção é 196 páginas, talvez até mais, tá? Se não couber tudo que eu quero colocar no livro, talvez a gente tenha mais do que 196 páginas. O volume 1 teve 150 páginas. Pessoal, vocês vão ter oportunidade, através dessa campanha, de quem não comprou o volume 1, de comprar
o volume 1 e o volume 2. Então, o volume 1 e o volume 2, através de um combo aqui, na nossa campanha do Catarse, você pode adquirir os dois volumes. O volume número 1 vai ter um desconto se você adquirir juntamente com o volume 2, tá bom, gente? Então, conto com vocês. Quem não comprou o volume 1, eu indico, tá? Foi um sucesso. Todo mundo que comprou na época elogiou e viu realmente que foi um trabalho de pesquisa realmente de muita força de vontade, com muito amor, com muita emoção. Exatamente como está sendo feito o volume 2 agora. E olha só que bacana, pessoal. Vamos ter um brinde super especial também aqui no volume 2, para quem adquiriu o volume 2 aqui na campanha do Catarse. Somente vai valer para a campanha do Catarse, hein? Então, não deixe para depois. Ajudem agora, comprando o livro, tá bom? Volume 2. Gente, como no volume 1 teve o selo 70 anos do Tex, comemorando os 70 anos de vida editorial no mundo, nós tivemos de brinde para o volume 1 o selo oficial dos Correios do Brasil, Tex 70. Agora nós vamos ter também o selo oficial dos Correios, Tex 50 anos da revista. 1971, fevereiro, pela editora VEC, com o lançamento do número 1, O Signo da Serpente. Em 2021, gente, fevereiro de 2021, completa 50 anos da revista, pela Mitos Editora. Então, arte de nada mais, logicamente, tinha que ser de Aurélio Galepini, do nosso Galep, tá? Essa arte para o selo de 50 anos da revista, hein, gente? Um super brinde, hein? Eu preciso também agradecer muito aos meus amigos italianos, colecionadores, também fanáticos como nós. A Itália, a casa do Tex. Brasil, a segunda casa do Tex. Mas isso, o que mais Tex sempre pregou nas suas aventuras, além da justiça, o senso de justiça, a amizade, os pardes. Meus pardes italianos, Roberto Rolli, Francesco Micoli e Maurizio Bergamini. Muito obrigado. Vocês ajudaram muito no volume 1, tá? Fornecendo capas da coleção das Stixas italianas, raríssimas, para que eu pudesse fazer mais completo o guia do volume 1 sobre a coleção Júnior. E agora, no volume 2, vocês também, maravilhosos, ajudando e fornecendo imagens das primeiras histórias das revistas, das histórias de Tex publicadas na Itália, tá? Para mim poder fazer comparação com histórias brasileiras, para a gente poder tirar todas as dúvidas das diferenças da coleção da VEC e da coleção italiana, tá bom? E não só essas imagens, mas capas também. Gente, sem vocês, os guias não seriam completos. Então, essa amizade que existe entre Brasil e Itália, também eu agradeço muito, tá bom? Uma homenagem maravilhosa para um daqueles que fizeram toda essa nossa alegria da Editora VEC. Marcos Maldonado, letrista da VEC naquela época, será homenageado no livro, tá bom? O guia completo sobre como foram editadas as histórias de Tex pela Editora VEC no início da coleção brasileira, que não obedeceu à numeração italiana. Todos os detalhes e curiosidades que diferenciam as duas coleções, brasileira e italiana, né? Tex, vocês sabem que aqui no Brasil, pela Editora VEC, não seguiu a ordem cronológica italiana. Então, no início, as primeiras 39 publicações de Tex foram com histórias completas, tá? Então, a Editora VEC escolheu as histórias que ela mais gostava e colocou em ordens totalmente diferentes. Diferente da italiana, que começava do número 1, mas com histórias continuadas. Concluíam sempre no número seguinte. Na VEC, não. Começava e terminava na mesma edição, até o número 39. Então, vocês vão ver muitas diferenças que existiam em relação à coleção italiana e também a primeira edição brasileira e a segunda edição brasileira. Então, teve duas edições publicadas pela VEC devido ao sucesso que Tex teve no finalzinho da década de 70, no início da década de 80. Foi lançada uma segunda edição para aqueles colecionadores e leitores que não tiveram a oportunidade de começar a ler Tex desde o ano de 1971,
de fevereiro de 1971, quando começou a primeira edição com o signo da serpente. Tá bom, gente? Nós vamos ter, além disso, depoimentos apaixonados de pardes ilustres que vivenciaram essa época áurea de Tex no Brasil. Entre eles eu, mas nós vamos ter Zeca, José Carlos Francisco de Portugal, com seu blog do Tex, fazendo tanta divulgação de Tex há muitos e muitos anos. Nossa, um exemplo para mim. Júlio Schneider, tradutor e também o nosso advogado da Mitos Editora até hoje, né? Um grande apaixonado leitor de Tex naquela época. GG Carsan, que faz o prefácio do livro, tá bom? O Zeca vai fazer a apresentação do livro, tá? Tanta amizade reunida, né, gente? Então, Gervásio Santana de Freitas, que depois que eu voltei a ler Tex, eu fui procurar tudo lá no portal TexBR, do nosso Gervásio Santana de Freitas. Muita gente bacana falando do seu sentimento de ter vivenciado aquela época áurea, maravilhosa. Eu juntei esses pardes todos ilustres e pedi a lista das 15 melhores histórias de Tex publicadas pela editora VEC na visão de cada um, inclusive a minha, e montei um ranking. Então vocês vão conhecer as 15 melhores histórias de Tex publicadas através da visão de pessoas que vivenciaram aquela época com a visão, com a emoção de criança, adolescente, tá bom, gente? O mito se tornou realidade. Durante a palestra de Adriano Rainho, da exposição no Festival Quadrinhos de Limeira, em 2018, no dia 30 de setembro, quando o Tex completou 70 anos, a gente teve também o mito se tornou realidade. O momento da primeira aparição do arco e flecha de brinquedo, que veio de brinde no número 1, o signo da serpente, da coleção da editora VEC. Então, eu vou passar detalhes de tudo isso aí, de como foi essa emoção muito diferente de um mito, né, que muita gente nunca tinha visto naquela época. Vai falar também sobre as edições especiais de Tex também que a editora VEC publicou, que são verdadeiras raridades hoje em dia. O Ídolos de Cristal, um capa dura, o álbum de figurinhas do Tex, as coleções, a coleção, por exemplo, da editora VEC, do Chat, que é Tex escrito ao contrário. A Tex fazia tanto sucesso naquela época que foi pedido para se criar uma história de faroeste nacional. E foi criado por Watson Portela, né, e o seu irmão, o Chat. Também algo muito interessante, Jean-Louis Bonelli e Guido Nolita, o nosso Sérgio Bonelli, concorrendo com Sérgio Bonelli, Guido Nolita e Jean-Louis Bonelli do Tex. Poxa, algo muito interessante também, concorrendo aqui no Brasil naquela época. Bastante informação, bastante emoção, tá bom? Gente, depois de tudo isso que eu posso falar, tudo feito com muito amor, com muita paixão. Então, viva as histórias em quadrinhos, viva o nosso grande herói das histórias em quadrinhos, Tex Willer!